nós temos falado que nós vamos refletir sobre essas 3 perguntas, né? Quem somos, onde estamos e o que devemos fazer, ou como devemos fazer. 3 perguntas que a gente vai responder ao longo desses meses, daqui até o acampamento lá em novembro. Nós vamos tratar, então, quem é a comunidade Batista Nova Esperança, onde ela está e o que ela deve fazer, como ela deve fazer também, né? O que faremos e como faremos. Então está aí mais ou menos o esboço de tudo aquilo que a gente vai trabalhar. Né? Você não precisa decorar não, é só para a gente se posicionar aí. Então quem somos, nós vamos ter 4 domingos para pensarmos sobre essa pergunta. Depois mais 3 domingos para pensarmos sobre onde estamos, nosso contexto, o nosso campo, né, missionário. E depois o que faremos, ou como faremos, 2 domingos e, no fim, a nossa missão lá no acampamento. Tá bom? É bastante coisa, né? E eu creio que vai ser legal. Vamos orar por isso, irmãos, para que Deus nos abençoe durante esse tempo, que Ele fale conosco e Ele conduza a igreja. Amém? Hoje a gente vai começar a pensar nessa questão. Quem é a igreja? Quem é a comunidade Batista Nova Esperança? Quem somos? Né? Dizer que a comunidade é uma igreja responde a pergunta, irmãos? Ela começa a responder, né? Mas não responde tudo, responde. Por quê? Falar que a comunidade é uma igreja cristã, não responde tudo porque a gente sabe que existem muitas igrejas cristãs, de muitos tipos, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então falar que nós somos uma igreja cristã só, ela começa só a responder, né? Ela não responde tudo. Dizer também que nós somos uma igreja evangélica também não diz tudo, não é verdade? Porque existem inúmeras igrejas evangélicas. Estava pesquisando, irmãos, tentando descobrir quantas igrejas existem no Brasil, mas ninguém sabe, né? Porque é um negócio muito dinâmico, assim, um negócio parece uma panela, né? Quente, está fervendo. Então as igrejas estão surgindo. O que a gente tem, né, em termos assim de controle, aqui no Brasil, isso foi publicado no Correio Brasiliense, né? A gente não tem nem esses dados no IBGE. No IBGE a gente já sabe que os evangélicos somam mais de 44 milhões no Brasil. Isso no Brasil. É bastante gente, né? Muitas pessoas. Mas a gente não sabe quantas igrejas e denominações nós temos aqui no Brasil. A gente só sabe que todo ano são abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil. Cada ano. Então, uma dessas é a nossa. A gente está abrindo uma igreja, nós estamos começando uma igreja, né? Dessas 14 mil que todos os anos são abertas, uma delas somos nós. Mas só para a gente entender que é um universo muito grande, não é verdade? Dizer que nós somos uma igreja evangélica também não responde tudo, né? Mas também a gente está no caminho aí, estamos seguindo aí um caminho. O interessante, irmãos, é que todas essas 14 mil igrejas que são abertas por ano aqui no Brasil, todas elas se dizem a igreja verdadeira. Todas elas se dizem a igreja legítima, uma igreja cristã legítima e verdadeira. Só que se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que são coisas muito diferentes, né? Existem igrejas assim muito diferentes, que pregam, ensinam e vivem de forma muito diferente, a ponto de ser muito contraditório às vezes, né? A ponto das pessoas lá fora não entenderem. Elas não entendem, elas falam, poxa, mas se Deus é um só, você já viu essa pergunta? Já viu? Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, por que existe tanta igreja? Tantas igrejas diferentes e dizendo coisas muito diferentes. Muito diferentes. Na verdade, não tem muita diferença?
se você analisar. Aí as pessoas elas ficam pensando, mas qual é a igreja verdadeira? No meio de tudo isso, e eu nem estou falando aqui de outras religiões, né? Não estou falando também da vertente do catolicismo, nem da igreja ortodoxa. Estou falando só do eixo dos evangélicos. Porque se a gente for considerar também as outras religiões e tal, né? As que não são cristãs. Mas nós estamos pensando em igreja evangélica, igreja cristã. Qual delas, ou quais delas são as verdadeiras, ou é a verdadeira? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Porque essa pergunta é uma pergunta muito importante. Será que a igreja e a comunidade batista Nova Esperança é igreja cristã, evangélica, e é a igreja verdadeira? A gente sabe que existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. No meio de tudo isso, né? Ou é falso ou é verdadeiro. Ou é genuíno ou é uma imitação. Ou é legítimo ou é falso. Nós vamos pensar um pouco a respeito disso. Como saber, irmãos? Essa é a pergunta de hoje. Como saber quem é a igreja verdadeira? Como saber se nós, como igreja, somos igreja verdadeira? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos? Está interessado? Sim? A pensar nisso hoje, sobre isso hoje? Vamos fazer isso? Então, aquela coisa, com toda a paciência e tal, atenção, foco, vamos pensar nisso hoje. Vamos fazer uma oração então? Mais uma, né? Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, meu Deus. Dizer que nós estamos carentes do Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Porque sem ela nós vivemos no escuro, nas trevas. Ela é a luz para os nossos pés e a lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos, para o nosso caminho, Deus. Por isso pedimos, fala conosco. Fala, Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, amém. Vamos lembrar de algumas coisas que a gente já viu, recente, né? Está bem fresquinho aí na memória, quando a gente estudou Efésios, em Efésios capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz acerca do que é a igreja, irmãos. E designou Jesus, né, isso que está escrito lá, como cabeça, isso o Pai, né? Designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Jesus. Jesus, cabeça da igreja, igreja, corpo de Jesus. No capítulo 3, do versículo 9 ao 13, a gente viu que a igreja é aquela que revela a multiforme sabedoria de Deus. Igreja revela a sabedoria de Deus. Pensa assim, igreja como corpo. Para que serve o corpo, irmãos? O corpo é a parte visível. O corpo manifesta a presença. O corpo revela a presença, nesse sentido. Aí o apóstolo Paulo ele continua dizendo que a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. A igreja revela aquilo que Deus pensa. Então não é só a presença, né? A igreja então ela revela a presença como corpo, e a igreja revela aquilo que Deus pensa, a sabedoria de Deus. A verdadeira igreja é aquela igreja que revela a imagem do verdadeiro Deus. A gente parte disso, irmãos. Igreja verdadeira é a que revela o Deus verdadeiro. É a que expressa o Deus verdadeiro. Porque na Escritura, a igreja revela a Deus. A igreja existe
para mostrar a Deus, revelar a Deus. Então nós vamos partir, esse é o nosso ponto de partida. A verdadeira igreja é aquela que revela o verdadeiro Deus, irmãos. Isso para a gente entender que existem muitas igrejas que revelam muitos deuses. Muitos deuses. Muitos deuses estão sendo revelados nessas muitas igrejas, ditas cristãs e ditas evangélicas. Mas a verdadeira igreja é aquela que expressa a imagem do verdadeiro Deus. E, irmãos, quando a gente fala de imagem de Deus, a gente está falando de algo muito sério, não é verdade? É algo muito sério. De alguma forma, Deus, Ele amarrou a sua imagem à igreja. A igreja mostra a face de Deus nesse sentido, ela revela a Deus e a sabedoria de Deus. Em Efésios também nós vimos, né, no 2,19, que a igreja, ela é a família de Deus também. Ele fala, vocês estavam longe, eram estrangeiros, mas agora vocês são família de Deus. E como é que acontece, irmãos, para a gente provar que a gente é filho do nosso Pai? É difícil. Meu pai está ali, né? É só olhar. Não é só olhar, né? Aqui, né? Você olha na imagem e, de repente, eu trago em mim a imagem dos meus pais. E não só isso, né? Tem informação genética. Assim funciona na natureza que Deus criou. Deus estabeleceu assim. Agora nós somos membros da família de Deus. E nós também trazemos no nosso DNA, enquanto igreja verdadeira, né? A gente está falando da igreja verdadeira, a igreja verdadeira traz a imagem do Pai. Porque agora são filhos em Cristo Jesus. Essa coisa da igreja que a igreja verdadeira, irmão, precisa mostrar a imagem de Deus, revelar a Deus. É daí que a gente parte hoje. Parece que é algo que a gente já ouviu muitas vezes, não é verdade? Mas hoje eu creio que Deus quer nos falar muito a respeito disso aqui. Da responsabilidade que a igreja tem de revelar a Deus, de revelar a face de Deus. A verdadeira igreja, então, é essa que revela a face de Deus. Só para a gente entender, irmãos, se a gente olhar lá para o passado, né, parece que é Deus, que é invisível, decide se revelar e revelar a sua vontade através da igreja. Parece que é algo muito difícil de aceitar, né? Parece um absurdo muito grande. Mas quando a gente olha para a Bíblia, isso não é estranho. Né? O que aconteceu lá no começo, no princípio? Deus criou os céus e a terra, não é verdade? Lembra disso? Antes não existia nada. Antes, Deus era. E ponto. Não havia tempo, não havia espaço. Mas Deus decidiu criar. Quando Deus decide criar, Ele começa a mostrar algo de si mesmo. É o Deus que cria. É o Deus criador. Deus começa a se revelar a partir da sua criação. Em dado momento da criação, né, lá no sexto dia, Deus cria a humanidade. Lembra disso? Deus criou a humanidade. Diz lá em Gênesis, no capítulo 1. Homem e mulher os criou. E ele disse algo importante no ato da criação da humanidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. O homem foi criado para revelar a imagem de Deus.
Esse é o propósito da criação. Desde o início, irmãos. E por causa do pecado, o homem sofreu, né? E ele perdeu muito dessa imagem. É por isso que Jesus, é por isso que o autor de Hebreus 1:3, diz que Jesus, homem, é a perfeita imagem, a plenitude da imagem de Deus. A perfeição da imagem de Deus. Aquela imagem que foi perdida pelo homem no pecado. Agora, Jesus, Filho do homem, revela, expressa com plenitude e perfeição a imagem de Deus. E a igreja, irmãos, em Cristo Jesus, revela e expressa com perfeição a imagem de Deus. Deu para entender? É algo muito básico, é algo muito básico, fundamental. A igreja de verdade mostra a face do verdadeiro Deus. Assim como eu não preciso de muita coisa para provar que eu sou filho do meu pai, eu revelo, né, no meu nariz, né, pai? Nariz e... não precisa de fazer exame de DNA, não. Né? Mas se nós fizermos o exame de DNA, vai estar lá, claramente provado quem é filho de quem. Né? Você está entendendo, irmãos? A gente parte disso. Igreja de verdade, a igreja verdadeira é aquela que mostra, que revela, que expressa a face do Deus verdadeiro. Isso em primeiro lugar. Jesus é a máxima expressão da revelação da imagem de Deus. É por isso que lá no Éden, tanto no Éden, irmãos, tanto lá no Éden, quando Deus criou a humanidade, Ele não criou um indivíduo. Ele criou 2 indivíduos. Para que esses 2 indivíduos multiplicassem e enchessem a terra. E quando Ele forma a igreja, Ele também não cria um indivíduo. A igreja é corpo porque a igreja é constituída de muitas e muitas partes. Então, em primeiro lugar, para a gente entender que a face de Deus, essa imagem de Deus, jamais vai ser revelada por um indivíduo. Deus criou isso, né, desde a criação, né, e Ele revelou isso na formação da igreja. A face de Deus, ela é revelada na vida comum, na comunidade, na igreja, enquanto 2 ou 3 reunidos. 2 ou 3 reunidos. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali. Eu estou presente. Não acontece com uma pessoa só. Por mais que a gente se esforce para ser santo, justo, bom, a imagem de Deus, ela é revelada naquilo que se expressa quando nós estamos em comunidade, em comunhão, em juntos, compartilhando. É por isso que o amor é tão importante na Bíblia. Por isso que o amor é tão importante para Jesus. A ponto dele dizer que toda a lei é resumida no exercício e na prática do amor. Tudo. A imagem de Deus é revelada, então. A imagem do Deus verdadeiro é revelada através da igreja verdadeira. O problema, irmãos, é que a gente vive num mundo muito individualista. É individualista demais. Isso tem feito mal para o nosso coração. Nós somos empurrados, elevados a viver para nós mesmos. O culto a si mesmo, a pensar em você mesmo. E isso tem feito muito mal para nós. As igrejas hoje, elas têm seguido essa tendência, né, de se tornarem em grandes auditórios, onde as pessoas entram, sentam, recebem o serviço e vão embora para casa. Elas não compartilham
é nada ali. Elas recebem e vão para casa. Indivíduos, né? Aquela infinidade de pessoas, de cabeças, né? De nucas que a gente vê lá na igreja. Pessoas sozinhas, indivíduos. Isso tem comprometido a imagem de Deus que a igreja revela. Que Deus é esse? Esse Deus egoísta, que está lá para atender as minhas necessidades, para resolver os meus problemas. Eu vou clamar para esse Deus que está para nós como o gênio da lâmpada, que é só a gente acionar, tocar naquelas palavras mágicas, Ele vai responder, Ele vai atender as nossas orações individuais. A gente tem visto isso acontecer na igreja, irmãos. Essa igreja, ela não revela a imagem do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é revelado na vida comum. Foi assim com Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa baseada na aliança. Ele falou, em ti, Abraão, todas as famílias vão ser abençoadas. Quando Deus não olhou para Abraão, indivíduo, quando ele olhou para Abraão, ele viu todas as famílias da terra. Por isso que o salmista, né, ele fala que quão bom, lá no Salmo 133, e como é bom os irmãos estarem juntos. Lembra? Quão bom e quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos estejam juntos. Não importa o lugar, mas se eles estiverem juntos, esse é o lugar onde Deus ordena a bênção. É como acontece com o sacerdote, o sumo sacerdote, né? O óleo na barba vai descendo até que cubra todo o sacerdote, né? Da planta da cabeça aos pés. É como o Monte Hermon, que no degelo ele hidrata toda a região ali do crescente fértil da Palestina, região desértica. Mas ele traz vida e todo mundo recebe a bênção. Começa lá e vai parar lá embaixo. Então é assim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam unidos em unidade. Aí é o lugar da bênção. Aí é onde Deus ordena a bênção. Deus sempre pensou assim, irmãos. Desde o primeiro momento. Esse é o propósito da criação do universo e da igreja. Revelar a face do Deus invisível, né? Esse Deus que se revela, que se apresenta através do ser humano, enquanto aquele ser que não vive para si mesmo, mas que compartilha, que vive para o outro, e que ama, e que entende que não vive para si, mas vive pelo outro e para o outro. E a igreja é esse espaço, irmãos, esse espaço. A gente não pode perder de vista isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, lá, porque nós também já estudamos, que a gente olha lá como por um espelho, né, a imagem de Deus, a glória do Senhor, que ela é revelada. A igreja precisa mostrar a face de Deus. Isso não acontece com indivíduos, isso acontece em comunidade, isso acontece em muitos, né? Em pelo menos dois ou três. Pelo menos 2 ou 3. Amém, irmãos? Qual que é a igreja verdadeira, então? Eu trouxe aqui essa definição, que foi desenvolvida lá em 381, lá em Constantinopla. É aquele credo que a gente já trabalhou quando a gente falou sobre a Trindade, lembra? É o credo constantinopolitano. Porque essa pergunta que nós estamos fazendo hoje aqui, ela tem sido feita, irmãos, há muito tempo. Há pelo menos 2000 anos. E lá em 381, as pessoas e os pastores da igreja se reuniram para responder justamente essa pergunta, junto com outras, né, mas essa em
Quem é a igreja verdadeira, né? Que igreja é essa que revela a face do verdadeiro Deus? Aí, eles definiram lá no credo, no trecho que fala da igreja, está escrito assim, né? Eu creio na igreja, a verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica. Una, santa, católica e apostólica. Quem é a igreja verdadeira? Quem é a igreja verdadeira que revela a imagem do Deus verdadeiro? Aí eles pensaram, bom, a verdadeira igreja que revela o Deus que é um só. Sabe aquela pergunta que a gente falou aqui há pouco tempo atrás? Por que tantas igrejas se existe um Deus único? A verdadeira igreja, irmãos, é aquela que revela a imagem do único Deus. Não são vários deuses. É um Deus só. Um Deus. A igreja que revela a face de Deus, revela a face desse único Deus. Em primeiro lugar, ela só pode revelar, ela é uma só nesse sentido, né? Existe uma igreja, ela precisa ser santa. Sede santos como eu também sou santo. A igreja que revela a face de Deus, revela a face de um Deus santo, então a igreja precisa ser santa. A igreja verdadeira, ela é uma e ela é santa também. Precisa ser santa. Em terceiro lugar, ela é católica. Essa expressão, né, a gente já sabe, né? O que é católico, irmãos? Essa palavra aí vem de onde? Todo mundo sabe, né? Quem falou? Universal, né? A Renata falou ali. É isso aí. É uma igreja do mundo. Católico quer dizer universal, uma palavra latina, né? Que quer dizer, ela é uma, ela é santa e ela é a igreja do mundo. Não importa o lugar, não importa a cidade, não importa a cultura, não importa a classe, a situação social das pessoas. Em todos os lugares, em todos os meios, ela é a igreja do mundo. Católica, universal nesse sentido. A igreja verdadeira, irmãos, precisa ser universal, precisa ser católica. Parece que é estranho a gente falar assim, mas ela precisa ser. Sabe por quê? Ela precisa ser universal e católica, né, nesse sentido? Porque o grande problema das novas igrejas é que muitas vezes elas querem ser uma novidade. Sabe, uma novidade. A gente quer ser uma igreja nova, uma igreja que ninguém jamais viu. A gente quer trazer uma leveza, né? A gente quer ter uma nova cara, uma nova igreja, com um novo discurso. A gente quer ser diferente. Sabe aquela igreja lá? Essa igreja que a gente conhece, que a gente vê? Então, esquece. A gente vai ser diferente. Nós somos exclusivos. Gente, essa é a pior coisa que alguém pode decidir ser. Porque só existe uma igreja, porque só existe um Deus. Uma igreja santa e é uma igreja do mundo inteiro. As coisas, irmãos, que fazem com que nós... o que a gente tem de melhor é justamente isso. O que a comunidade batista Nova Esperança tem de mais importante é aquilo que une, é aquilo que faz com que ela seja uma com todas as outras igrejas verdadeiras de todos os lugares e de todos os tempos. Aquilo que é diferente é o menos importante. Algumas coisas que vão ser diferentes são o que menos importa, irmãos. Mas para ser igreja, a gente precisa ser uma igreja que tem em comum
com todas as outras igrejas, no tempo e em todos os lugares que já existiram. A gente precisa estar de mãos dadas com essas igrejas, irmãos. Enquanto locais, né, no tempo lá. Nós somos uma. Nós somos a Igreja Universal, a Igreja Católica nesse sentido. E por último, né, ela tem que ser apostólica também. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja baseada no ensino dos apóstolos. Isso é o que é bíblico. Ela é apostólica porque ela foi construída a partir do fundamento dos apóstolos. E quando a gente pensa nisso, nós estamos, é lógico, nos referindo à Escritura. Qual é o ensino dos apóstolos, irmãos? Aqui. Onde está a coluna da igreja? No ensino dos apóstolos. Então, a igreja verdadeira é a igreja bíblica. Parece que a gente está chegando, né? A igreja verdadeira é a igreja que foi construída, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Lá em Efésios 2, de 20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a pedra angular que é Jesus. Esse é o fundamento da igreja. A igreja não precisa de outro fundamento, né? O mais importante na comunidade Batista Nova Esperança não é o que a torna diferente, mas é o que ela tem em comum com todas as outras igrejas verdadeiras, em todos os lugares e em todos os tempos. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja comum. Isso é bom demais. Comum. Como todas as outras. A gente não quer reinventar a roda. A gente não vai fazer isso. A gente só dá as mãos a todos os irmãos que antes de nós já viveram como igreja, né? A gente faz isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Sobre a pedra angular que é Jesus. Aí a gente constrói. Mais um, Dani. Eu trouxe... isso eu tirei de uma declaração lá da Igreja dos Mormons. Eu não quero falar mal da Igreja dos últimos dias, né? Jesus Cristo dos Santos. A ideia não é essa. É só para a gente entender como é que isso funciona. Né? Olha só o que está escrito lá. Uma revelação concedida ao profeta Joseph Smith em 1831. Pouco depois da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, menciona as pessoas que tinham recebido o poder para estabelecer o alicerce dessa igreja. Olha só, irmãos. Menciona as pessoas que tinham recebido o poder para estabelecer o alicerce desta igreja. Naquela ocasião, o Senhor referiu-se à igreja da seguinte forma: a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, Senhor, me deleito. Única igreja verdadeira. O profeta Joseph Smith, ele teve essa revelação. E ele, então, recebeu, os novos fundamentos. Pensa nisso, irmãos, nessa palavra e nesse conceito, fundamentos. A gente recebeu o fundamento dos apóstolos. Não foi? Como toda a igreja, que é uma só, em todos os lugares e em todos os tempos. O fundamento é o mesmo. A gente não quer ser a igreja verdadeira, porque todas as vezes que
as pessoas elas vão nessa direção, assim como o nosso amigo aqui, o Joseph Smith. Quando ele vai nessa direção, ele diz: a nossa igreja ela é especial, ela é melhor, ela tem uma revelação superior a todas as outras. Aquilo que nós temos de melhor é aquilo que nós temos de diferente, é essa lógica. Aquilo que nós temos de diferente é o que nos torna a igreja verdadeira. Aquilo que nós temos de novidade é o que nos torna a igreja verdadeira. Porque só nós temos a revelação, só nós temos a palavra de Deus, só nós somos a igreja verdadeira. Isso é diabólico. E hoje existe muito disso, irmãos. Isso aconteceu em 1831, né? Esse camarada aqui, o Joseph Smith. Mas isso tem acontecido mais e mais hoje em dia. Mais e mais pessoas se apropriam, né, de autoridade a ponto de dizer que eles hoje têm a nova visão para a igreja. Eles estão recebendo novos fundamentos, irmãos. Novos fundamentos. Isso é diabólico. Porque a verdadeira igreja, ela está sendo construída em cima dos fundamentos, que são os mesmos, são sempre os mesmos. A pedra angular é Jesus. E o ensino dos apóstolos são as colunas da igreja. O resto é perfumaria. O que é mais importante para a comunidade batista Nova Esperança é aquilo que nos torna uma com todas as igrejas verdadeiras. Não importa se é batista, se é presbiteriana, se é assembleia, se é pentecostal, se é ortodoxa, se é até católica, não importa, irmãos. Aquilo que nos torna a igreja verdadeira é a pedra angular, que é Jesus. E o ensino dos apóstolos, que é o ensino da Escritura. A igreja verdadeira é a igreja do Evangelho de Jesus Cristo. É só isso, irmãos. Não é verdade? A gente não tem a responsabilidade de trazer algo novo. Não. A nossa nova igreja, essa nova igreja que surge aqui nessa localidade, ela tem o prazer de dar as mãos a todas as outras igrejas de todos os tempos e lugares que foram edificadas sobre a pedra angular Jesus e o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, para a gente começar essa nossa série, né, de quem é a comunidade batista Nova Esperança, a gente acredita que nós somos sim, nós fazemos parte dessa igreja verdadeira, que é uma só. É uma só. Ela não está aqui, mas ela está espalhada no mundo. Não é verdade? A igreja batista, a comunidade batista Nova Esperança, ela é uma igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos. Ela é a única igreja, né? A igreja universal, a igreja católica nesse sentido. Existem muitos deuses? Não, existe um Deus só. A verdadeira igreja revela a face desse único Deus. Como é que ela revela a face desse único Deus, irmãos? Através do ensino dos apóstolos. Não é verdade? O que os apóstolos ensinaram? Qual é esse ensino dos apóstolos? Jesus, antes de subir, o que ele disse para os discípulos, lá em Mateus 28? Por isso vocês vão, façam discípulos de todas as nações, em todos os lugares, em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ensinei para vocês. Para quem? Para os apóstolos. Jesus ensinou para quem, irmãos? Jesus ensinou para o Joseph Smith? Não.
Jesus ensinou para qualquer outro apóstolo? Não, ele ensinou para aqueles 12 e depois para o 13º, que é o apóstolo Paulo. Ele fala que ele é o apóstolo fora do tempo. A igreja verdadeira, ela foi construída a partir desse princípio. Ela mostra o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro só pode ser visto em Jesus. Em Jesus. Hoje as pessoas elas dizem muito, e irmãos, isso é muito importante. Sabe, esse discurso que tem sido dito, existe um Deus só. Não é? Então, vamos dar as mãos. Não importa se você é cristão, eu sou muçulmano, ou se você é, de qualquer outra religião lá da Ásia, existe um Deus só. Então, não existe diferença, né, entre as religiões. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. É ou não é? O verdadeiro Deus se revelou em Jesus. Jesus veio para todas as religiões. Isso precisa ficar muito claro. Ele veio para todas. Para todos. Ele veio para as religiões da Ásia, para as indígenas, né? Ele veio para as religiões lá da Europa, para todas. Jesus é a resposta para todas as pessoas em todos os lugares. Todo anseio humano. Ele é, assim como Paulo falou lá em Atos 17, lá em Atenas, ele é essa resposta. Mas é preciso crer, é preciso recebê-lo. Ele veio para os que eram seus, mas eles não quiseram recebê-lo. Mas todos aqueles que o receberem, esses serão feitos. Jesus veio para todos, mas é preciso recebê-lo. É preciso se arrepender acerca do que a gente pensa a respeito de Jesus. Quem é Jesus, né? É isso que todas as religiões precisam ver. É isso que elas precisam entender. Elas precisam se curvar diante de Jesus, que é Deus. Os budistas precisam se curvar, porque Buda não é Deus. Né? As religiões da África precisam se curvar diante de Jesus, Deus. Todo mundo precisa fazer isso. Porque Jesus é a exata expressão da imagem de Deus. E os apóstolos ensinaram e fizeram novos discípulos a partir da imagem de Jesus. Jesus não foi ensinar para ninguém além dos apóstolos. Ele confiou aos apóstolos. É por isso que esse fundamento apostólico ele é tão importante. É por isso que a gente não abre mão dele. É por isso que nós não vamos abrir mão da Bíblia. A gente parte dessa primeira e grande afirmação, irmãos. Volta lá, Dani. O mais importante na comunidade não é o que ela tem de diferente, o que a torna diferente, mas o que ela tem em comum com todas as outras igrejas verdadeiras, em todos os lugares e em todos os tempos. Jesus, pedra angular, fundamento dos apóstolos. A igreja verdadeira revela a imagem de Deus. Amém? A comunidade batista Nova Esperança, enquanto edificada na pedra angular, enquanto edificada sobre o fundamento dos apóstolos, revela a imagem do verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. Amém? Abaixe a sua cabeça, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela palavra.